Estamos de volta. Ficando rápido. Tá ligeiro, Marcelino, hein? Ó. Marcelino, tá na área? Marcelino? Ó, pessoal, tá me ouvindo, né? Sim. Estão vendo aí o slide também, não é isso? Sim. Pronto. Então, como eu estava dizendo, não sei até onde vocês me ouviram, mas é essa troca que a gente faz. Então, eu fiz uma simulação aqui, que dependendo da taxa de oportunidade, então, aquilo que eu quero receber pelo meu dinheiro, né? Só vale a pena receber os 100 mil na frente se a minha taxa de oportunidade for superior a 1,245% ao mês. Só vale a pena. Por quê? Porque quando eu desconto as parcelas, 12 parcelas de R$ 8.695 a essa taxa, o valor que eu recebo hoje é maior do que o valor que eu recebo no tempo. Então, respondendo a pergunta que eu fiz, eu prefiro receber hoje eu prefiro receber 8.695 ao mês do que receber os 100 mil na cabeça. Porque eu não tenho uma taxa de juros de 1,245% ao mês. Se eu pegar 1,245 ao mês, isso vai me dar uma taxa de juros no ano, né, de 1,245, 100 divide mais 12. Vai me dar uma taxa de juros de 16% ao ano. Está aí na tabela. Tá certo? Eu não consigo nenhum investimento que me remunere a 16% hoje, ao ano. Hoje os investimentos... hoje me estão remunerando taxa menor do que da ordem aí de 5,5%, 4,5% ao ano. Investimentos seguros que me deem tranquilidade. Então, é melhor eu receber hoje 12 parcelas de 8.695 do que 100 mil reais na cabeça. Alguém tem alguma dúvida? Ô Marcelino, Professor, você considerou só considerou o rendimento natural desse tipo de mercado aí, né? Mas se considerar, tipo, a variação da moeda e verificar outras coisas também, tem outros fatores para poder analisar aí. Por né? exemplo, A própria valorização e desvalorização da moeda, né? No momento que a gente está também. A gente vai analisar o mercado imobiliário também a partir dessa pandemia e todos os aspectos econômicos andam junto. Mas eu estou falando só desse caso específico, não entendi o que o senhor quis dizer em relação ao investimento imobiliário como que eu entendi perfeitamente, eu só estou defendendo o meu ponto inicial. Né? Não, na realidade é o seguinte, desculpe como é seu nome, eu não gravei. Léo. Ô, Leão? Sim. Leão, então veja só, na realidade a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem em mãos, né? Uhum. O que eu estou dizendo a você é o seguinte, eu tenho duas oportunidades, receber 100 mil na cabeça ou receber 12 parcelas de 8.695. Quando eu trago a valor presente 8.695 e comparo com os 100 mil, a única forma desse valor no tempo, descontado no tempo, valer menos ou mais do que os 100 mil, valer mais do que esse valor descontado, é se eu tiver uma taxa acima de 150% de CDI, que dá 8%. Tá certo? É a quarta coluna aí da tabela. Então, como eu sei que eu não tenho como me remunerar, pegar meu dinheiro, meus 100 mil, botar na poupança e isso me render mais do que isso, mais do que os 150 do CDI, é melhor eu receber os 8.695, né? E à medida que eu vou recebendo os 8.695, eu vou aplicando na mesma aplicação para poder eu ter uma remuneração que garanta esse valor do dinheiro no tempo. Entendi. É essa a discussão. Tá? Entendi.
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Luiz, você ia falar alguma coisa? Não, justamente o que o Léo falou ali. A questão é também de estar preocupado em olhar em cenário futuro a desvalorização da moeda, né? Quer dizer, o meu dinheiro vai perdendo valor também, principalmente nesse momento em relação ao dólar, que é um parâmetro aí interessante de se comparar, né? Então, mas o dólar é a mesma coisa, né? Se eu pegar meu dinheiro hoje e colocar em dólar, ele tem uma flutuação, ele tem um risco maior do que esse risco que está aqui colocado. Obviamente que, óbvio, se eu pego esse dinheiro e trago para a discussão investimento de alto risco, por exemplo, se você especula bem na bolsa, você pode. Hoje o mercado deve estar abrindo aí, já deve ter aberto, caindo, porque o mercado está tendendo deve estar tendendo à queda por conta da questão do petróleo, etc. Então, eventos de mais risco, é provável que você tenha uma remuneração maior do que esses 16% ao ano. Mas você tem um risco muito maior, né? Então, você precisa ter muita capacidade de investimento para poder fazer essa troca. A gente está comparando investimentos aqui que têm o mesmo risco, mais ou menos, tá certo? É isso que eu ia perguntar. Você considera, então, que esse tipo de investimento seria o menos arriscado ou do mesmo risco do que o Tesouro Direto ou esses outros investimentos? Assim? Eu tenho que olhar o risco do investimento. Eu tenho que olhar o risco do investimento, sempre, para poder tomar a decisão, né? Sempre para tomar a decisão. Então, o dólar esse mês, a bolsa esse mês que passou, mês de fevereiro, de março, de abril, desculpe, a bolsa subiu, variou, o Ibovespa teve uma valorização de 11% no mês. Né? Ou seja, se você escolher bem o seu ativo, você faz uma troca que eventualmente é melhor do que você receber as 12 parcelas. O problema é o apetite a risco. É isso que a gente tem que discutir sempre. Que risco eu quero tomar para poder ter a capacidade de... O que está acontecendo com muita gente hoje, que vem acontecendo, muita gente entrou na bolsa exatamente porque as taxas de juros caíram. E aí veio essa confusão do coronavírus e muita gente perdeu muito dinheiro. Eu mesmo perdi muito dinheiro. Meu dinheiro está na bolsa, a maioria do meu dinheiro. Então, tem que fazer agora. Se eu for para a bolsa hoje e vender o que eu comprei, eu vou ter prejuízo de, sei lá, de 20%, 30%. Do que eu perder 20%, 30% do que eu tenho, do que eu tinha, vamos dizer assim. Eu vou esperar, se eu tenho capacidade de esperar, eu vou esperar a bolsa me entregar de volta o que me tomou para eventualmente fazer qualquer tipo de movimento, né? Por outro lado, eu também tenho papel investido em dólar aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um recurso aqui dentro. Quando você consegue dividir seu portfólio de investimento em vários ativos com riscos diferentes, você pode compensar eventuais perdas de um lado e de outro. Então, com a variação do dólar que houve, né, 30%, 40%, eu perdi menos dinheiro, porque quando eu olho o universo de investimento que eu tenho, ele foi compensado pela valorização do dólar. Mas, para isso, eu tinha que tirar meu dinheiro daqui e levar de volta para o Brasil, transformando em real, né? Essa percepção de como fazer investimento é que é importante na hora de tomar a decisão em que ativo você vai investir. E é essa decisão que a gente vai discutir agora com relação ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um ativo, né? O produto imobiliário é um ativo que você pode especular e ganhar dinheiro com ele. É o que muita gente faz. E por isso ele fica mais atrativo à medida que as taxas de juros caem. Porque como o risco dele é maior, ele vai ter que remunerar melhor, o seu investimento vai ter que remunerar melhor do que as taxas de juros que você tem no mercado. Ok? Vamos aqui um pouquinho na frente. Então, o valor no dinheiro do tempo. O dinheiro tem o seu poder de gerar riqueza, ou seja, você pega uma quantidade de dinheiro e investe em alguma coisa, e ele tem o seu poder de compra, que é exatamente o que você comentou, Leon, que é a questão da inflação, enfim, de como a economia se comporta. É essa troca que você vai ter que estar sempre olhando. Se o investimento que eu vou fazer remunera melhor do que a inflação que eu tenho hoje no mercado. Tá certo? E hoje, a inflação, obviamente, ela é combatida pela taxa de juros, e hoje a taxa de juros cada vez cai mais em função da queda da inflação. Né? O valor do dinheiro no tempo se refere à ideia de que o dinheiro disponível hoje tem mais ou menos valor do que a mesma quantidade de dinheiro no futuro
pelo seu potencial de gerar riqueza. A Então, troca é sempre essa. o ministro da Economia, inclusive, falou que a mais provável medida de proteção da economia seria imprimir esse dinheiro. Então, a galera ia imprimir mais dinheiro até o final do ano. E o que os Estados Unidos faz, geralmente, depois que ele imprime esse dinheiro, eles estão tendo eles meio que queimam esse dinheiro depois. Então, especula-se que vai rolar exatamente essa manobra do Ministério da Economia. Por isso até que eu respondi tão rápido, eu meio que estou vendo essas coisas agora, eu respondi 100 mil já pensando nessa notícia que eu li também. Já, então, na realidade o que você está comentando não está relacionado diretamente ao valor do dinheiro no tempo, né? Ou seja, não está relacionado à troca de valores entre o que você pode investir hoje para ter resultado lá na frente. Está relacionado com a necessidade de caixa que os governos têm hoje para enfrentar os problemas do coronavírus, tá certo? E tudo tem consequência na economia, né? Então, a primeira consequência de você imprimir dinheiro é a possibilidade de você ter lá na frente um problema sério de inflação. Porque se você imprime dinheiro, você aumenta a base de circulação, teoricamente as pessoas compram mais e com isso você vai ter um descolamento, um aumento na inflação, porque os produtos, a lei da oferta e da demanda, se você tem mais compra, os produtos vão aumentar de preço e é um aumento às vezes artificial, porque está mais relacionado com essa injeção de liquidez no mercado. E tem várias formas de fazer isso, não é simplesmente chegar a imprimir dinheiro, né? Se imprimir dinheiro aí é um termo que os economistas usam para simplificar esse conceito. Na verdade, tem outras formas de você imprimir dinheiro sem imprimir efetivamente, né? Mas são conceitos simples. O que está discutindo aqui é o valor do dinheiro no tempo, não tem a ver com essa questão da impressão do dinheiro, etc., né? Obviamente que se você aumenta a base monetária, que é essa história de imprimir dinheiro, no futuro você pode ter um aumento de inflação e o investimento que você fez hoje, imaginando que o retorno seria maior do que as taxas de juros que você tem no mercado, você pode tomar uma pancada porque o cara vai a taxa para segurar a inflação e você vai competir com um risco, você vai ter um investimento com risco maior competindo com um investimento teoricamente com risco menor, tá? Mas vamos concentrar aqui nesses conceitos. Então essa troca que a gente precisa ver. Meu investimento remunera o meu dinheiro melhor do que eu tenho disponível de acesso no mercado financeiro hoje? É a troca que a gente vai ter que discutir aqui, tá? Então, o que é melhor, comprar hoje ou deixar amanhã? Para a grande parte das pessoas, o consumo presente é mais desejável que o consumo futuro. É a história de que é melhor ter um passarinho na mão do que dois voando. Essa é a história que a gente tem, não é isso? E a incerteza no futuro traz a reflexão de que é melhor ter R$1 hoje do que amanhã. Como você não consegue prever o que vai acontecer amanhã, é melhor manter o dinheiro com você, né? A não ser que você tenha a garantia de que vai receber alguma coisa a mais para poder arriscar, que é a história da especulação que a gente está discutindo. E aí vem esse conceito de custo de oportunidade, né? A decisão de utilizar o dinheiro hoje ou amanhã depende de uma única coisa, o resultado que se terá no futuro, que é o custo de oportunidade. Então, a matemática financeira tem por objetivo estudar diversas formas de evolução do valor do dinheiro no tempo, bem como as formas de análise e comparação de alternativas para aplicação e obtenção de recursos financeiros. É essa a função da matemática financeira. Você tem algumas definições, né? O capital, que é o principal, é o dinheiro que você tem disponível para fazer o investimento. Os juros, que é a remuneração que você recebe pelo aquele investimento. O valor futuro, que é a soma do capital que você tem hoje mais os juros, né? E a taxa de juros, que é a relação entre os juros recebidos ou pagos em um determinado período de tempo e o principal que você deu origem. Então, com esses conceitos e mais, a definição de juros simples, no segmento de juros simples, os juros incidem exclusivamente sobre o capital e nos juros compostos, ao final de cada período, a capitalização, ou seja, os juros incide na soma entre o capital mais os juros que você recebeu naquele período. Então,
é o que o pessoal chama de juros sobre juros, porque você incorpora ao capital, ao principal, a parcela de juros que você recebeu no período e rende juros em cima disso. Então, aqui são os dois gráficos que representam as taxas de juros simples e compostas. A taxa de juros simples representada é uma função linear, né? Tá aí a função linear, F é igual a P, valor futuro é igual ao valor presente, vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, vezes N, que é o número de períodos que você tem. E no juro composto você tem uma função exponencial. F é igual a P vezes 1 mais I elevado a N. Essa é a diferença entre uma coisa e outra, tá? Então, só para simplificar, só para demonstrar rapidamente, se você tem um investimento, né, um principal de 10 mil unidades monetárias, a uma taxa de 2% ao mês, por um prazo de 5 meses, no investimento a juros simples, ao final dos 5 períodos, você tem um valor de R$11 mil, 11 mil unidades monetárias. Nos juros compostos, você tem um pouco mais, né? Porque você remunerou os juros, você incidiu os juros sobre a remuneração que você teve no período anterior. Então, a diferença entre uma função e a outra é esses 40,81 unidades monetárias que a gente está vendo aí. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso andar? Sim, sim. Mais algumas definições e conceitos. Taxa nominal é a taxa expressa na unidade de tempo diferente da unidade de tempo de período de capitalização. Então, por exemplo, 21% ao ano com capitalização mensal. Ou seja, eu tenho uma taxa que é expressa ao ano, mas a capitalização dela é mensal. A taxa efetiva é a taxa cujo período de capitalização é igual à unidade de tempo na qual está expresso o período da operação. Ou seja, 20% ao ano com capitalização anual. E a taxa real, que é a taxa efetiva descontada da inflação do período da operação. Então, quando vocês ouvem falar em taxa real, vocês desconsideram a inflação, vocês tiram a inflação, e ela é calculada por essa formulazinha que está aí apresentada. Taxa efetiva sobre taxa é a taxa real. E é importante para que você, quando você retira a inflação, para que você tire você tenha noção dos juros reais que você está recebendo pelo aquele investimento, tá? A gente vai comentar isso um pouquinho depois. Então, suponha que você tomou emprestado 5 mil unidades monetárias, a taxa de juros anual de 6%. Você vai pagar tudo, você tem que pagar tudo isso em 5 anos. E você tem 4 opções. Você paga 1.000 por ano somados aos juros do valor remanescente. Você paga o principal ao final do 5º ano e os juros serão pagos anualmente. Você paga o principal e juros em parcelas iguais a cada ano. E você paga o principal e juros ao final do 5º ano. Você tem essas 4 opções. Então, na primeira opção, você paga o principal mais os juros sobre o remanescente. Então, no primeiro período, você paga os R$1.000, que é a parcela do principal, mais 300, porque você está incidindo isso sobre todo o capital tomado. À medida que você vai pagando o capital, essa taxa de juros vai diminuindo e, ao final, na última parcela, você paga de juros apenas 60 unidades monetárias. Então, o pagamento total disso dá 5.900. Você toma 5.000 e paga 5.900. Na segunda opção, você paga só os juros durante o período e, no final, paga os 5.000. Então, no final, você terá pagado, nessa opção, 6.500. Na terceira opção, você paga linearmente juros e principal. Você vai ter pago R$ 5.935 ao final de 5 anos, 5 períodos, né? 5 meses, 5 anos. Enfim. E no 4, você paga juros e principal no final dos 5 períodos. Então, saber fazer conta de matemática financeira lhe ajuda a tomar decisões desse tipo. O que é melhor, qual é a melhor forma de você... É uma aplicação prática, né, na hora que você vai fazer qualquer investimento ou na hora que você vai tomar qualquer dinheiro para comprar alguma coisa, né?
você tem a capacidade, né, de fazer conta e avaliar qual é a melhor decisão, qual é a melhor forma de pagamento ou, né, de tomada de recursos. Baseado no conceito de qual dos planos você escolhe? Obviamente que é aquele em que eu pago menos juros. Então, se eu tenho a opção de pagar os juros sobre o saldo remanescente, e a gente olhou os 4 exemplos, a gente percebeu que para pagar dessa forma, na opção A, é a melhor forma. Eu tomo 5 e pago 5.900, ao invés de tomar 5 e pagar 6.500, 5.935 ou 6.691. Ok? Ok. Vamos lá, vamos adiantar aqui para... Fluxo de caixa é uma sequência de entradas e saídas de dinheiro em diferentes momentos do tempo. As entradas e saídas podem ser iguais ou não. A gente está chegando no que a gente precisa para discutir aí o investimento imobiliário. A representação gráfica do fluxo de caixa é essa. Então, todas as entradas, a seta está apontada para cima, as saídas, a seta está apontada para baixo. Dentro de um fluxo de caixa, você tem entradas e saídas. Essa aqui é a saída líquida, ou seja, a diferença do que entra e do que sai dentro daquele período. Tá? Valor de um fluxo de caixa. O valor atual ou descontado de um fluxo de caixa é igual à soma algébrica dos valores atuais ou descontados de suas entradas e saídas. A taxa usada para trazer o valor presente dessas entradas e saídas é chamada de taxa de desconto ou taxa de oportunidade, que é exatamente o que a gente discutiu ali atrás na questão da matemática financeira. Em um mesmo fluxo de caixa, a taxa de desconto é sempre a mesma para todas as parcelas, sejam elas entradas ou saídas. Considerando uma taxa de desconto de 10%, qual o valor presente do fluxo ao lado? Então, eu tenho que trazer a valor presente cada um desses né, considerando o tempo presente, esse em que os menos 500 está apresentado, vamos chamar de tempo zero, vamos dizer assim, eu tenho que descontar cada um desses valores pela taxa de desconto de 10 para poder trazer a valor presente esse fluxo. Então, se eu fizer essa conta até a 10%, eu vou descontar os 500 valem 500, os 200 se transformam em 181,82, os 250 se transformam em 206,61 e os 400 se transformam em 353. E aí minha taxa de desconto, meu valor presente líquido, essa taxa de desconto desse fluxo, se transforma em 188,96. Esse é o valor presente desse fluxo descontado. E eu estou aplicando aqui o conceito de matemática financeira, que é o mesmo conceito que a gente aplicou naquela discussão inicial que a gente fez lá atrás, da história dos 100 mil versus 12 partes de 8.695. Tá? Marcelino, o Douglas está perguntando aqui se a taxa de desconto é a TMA. Agora, o que significa TMA aqui? Eu praticamente não sei. É um termo que ele deve ter escutado aí. TMA, você conhece? Taxa TMA? Já ouviu falar? O que é que ele não sabe o que é TMA? Você sabe o que é, Douglas? Douglas que perguntou aí, que levantou. Taxa mínima atrativa. A menor taxa é a mesma coisa. Essa taxa de desconto é a taxa de oportunidade, a taxa de atratividade, a taxa mínima de atratividade é a mesma coisa. É o mesmo conceito. É a taxa que você deseja, que você deseja para a remuneração do seu capital ou para você descontar o fluxo, para poder comparar investimentos distintos. É exatamente o mesmo conceito. Tá? Então, esse fluxo descontado, o IPL, que é o valor presente líquido, é o valor no tempo zero desse fluxo que a gente tem no tempo. Todo o fluxo eu posso descontar. Como é que eu determino essa taxa de oportunidade, esse TMA, enfim, essa taxa de desconto?
Eu vou olhar para aquilo que eu tenho de remuneração dos meus, na hora de analisar um fluxo, né? Que é aquela história. Eu prefiro receber esse valor, eu prefiro ter esse valor, um determinado valor. Se eu somar algebricamente aqui, monetariamente aqui, esses valores no tempo, eu tenho menos 500, mais 200, 250 e 400. Então, eu estou trocando 500 por 650, 850, né? É isso que eu estou fazendo aqui. É melhor eu ter 850 hoje ou aplicar 500 e receber esses 850 no tempo, dependendo da taxa de desconto, ou da TMA, ou da taxa de oportunidade, eu faço essa conta e tomo a decisão de investimento. É a mesma coisa que a gente discutiu lá atrás, naquele primeiro slide que a gente apresentou. E aí tem um outro conceito, que é a taxa interna de retorno, que é a taxa de juros que zera o fluxo financeiro. É a taxa de desconto que zera o fluxo financeiro. Então, é uma conta que a gente precisa fazer usando aí, né, as eletrônicas, porque essa é uma função quando você calcula isso na mão, você tem aí uma função que, dependendo do número de meses, pode ter números elevados aí a quinta, sexta, décima. Então, você precisa fazer avaliações, cálculo por aproximação, para poder descontar essa taxa, para poder calcular essa taxa interna de retorno. Então, vem aqui mais uma aplicaçãozinha prática. Você está comprando um carro, há 2 planos de pagamento disponíveis a considerar. Pagar 5 mil à vista ou pagar 1.000 à vista e mais 48 parcelas mensais de 120,50. Se sua taxa de oportunidade é de 18% ao ano, composta mensalmente, qual dos planos você escolhe? Então, basicamente você calcular esse fluxo. Fica aí a conta para a gente fazer, para vocês avaliarem qual é a melhor decisão que vocês poderiam tomar, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Espera aí, só um instantinho. Como é que eu faço aqui? Deixa eu pegar aqui o outro. Todo mundo vendo aí a tela, né? Sim, professor. Então, vamos entrar aqui no que interessa. Depois a gente vai ter aplicações que vai dar para entender melhor ali essa matemática financeira. Na viabilidade dinâmica, ou simplesmente análise de viabilidade, consideramos a variável tempo, introduzindo novas variáveis e indicadores para avaliação da qualidade do empreendimento imobiliário. Isso aqui é o desenho de um fluxo de um investimento imobiliário. Se vocês olharem detalhadamente, você tem as diversas fases, né, representadas aí no fluxo, as fases do empreendimento imobiliário representado no fluxo financeiro, que está representado pela essa curva vermelha. Então, os primeiros gastos que você tem é essa fase inicial que a gente está aqui agora, né, discutindo, que é procurar terreno, fazer pesquisa de mercado e fazer análise do nosso investimento, do nosso negócio, do nosso empreendimento. Então, vocês veem que nessa fase você desembolsa muito pouco dinheiro, né? E é nessa fase que você tem que tomar a decisão se você vai avançar ou não com o empreendimento imobiliário. A segunda etapa é você começa a desenvolver o produto, então você começa a gastar dinheiro com o projeto, você começa a fazer as aprovações, registro de incorporação, gastar dinheiro com marketing, e aí você vai atrás de financiamento imobiliário nessa fase. Então, o seu caixa começa a ficar negativo. Nesse investimento que está aqui, você vê que ao final dessa segunda fase que está em verde, aí, com as setas em verde, você já despendeu aí mais ou menos 1 milhão de unidades monetárias negativo, você já gastou e não entrou nada, porque você não vendeu unidade, né? Quando você começa, que é essa fase, próxima fase aí, a sua curva começa a recuperar um pouco, porque começa a entrar dinheiro em caixa. Mas mesmo assim,
no negócio imobiliário, a entrada de caixa não recupera. Só eu que não estou escutando, Marcelino. Vocês estão me A ouvindo? construção. Então, Voltou, não. Tá, tinha ficado mudo aí, desculpa. eu? Não, mas voltou, deu um break aí de uns 15 segundos aí, não sei se você parou de falar ou aconteceu algum problema na comunicação, mas está restabelecida. Ok. Então, vocês chegam nessa fase de construção, sua curva começa a ficar mais negativa ainda, porque você está gastando muito mais do que está entrando no caixa. Você só recupera, né, valor, você recupera, sua curva só fica positiva na hora que você entrega o empreendimento, que aí você recebe ou todo o saldo do seu cliente, ou você repassa para os bancos e o banco lhe paga, repassa os clientes para o banco e o banco lhe paga o saldo dos clientes. Obviamente, né, essa é uma operação que tem custo. Toda vez que envolve banco, tem custo. Mas vocês percebem que o fluxo financeiro de um empreendimento imobiliário ele é sempre deficitário. Se você olhar o empreendimento imobiliário isoladamente, sem olhar o contexto do que a empresa está fazendo, o seu fluxo, você percebe que o investimento imobiliário é altamente ele demanda muito de caixa, de dinheiro vivo, de dinheiro na mão, né? Por isso que é um empreendimento de alto risco. Porque, normalmente, quando você vende um apartamento, uma casa no mercado, você tem um plano de pagamento, né? O seu cliente não lhe paga 100% da casa ou do apartamento no momento da venda. Ele paga uma parcela, né, dependendo da estratégia de venda de cada construtora. Durante a construção, ele lhe paga, sei lá, 20%, 30% do valor total da unidade, né, do apartamento, da casa, do empreendimento. E o saldo é pago no final, na entrega. Todo mundo aí relativizando o risco, né? Eu não vou pegar meu dinheiro e entregar na mão de uma pessoa que eu não conheço e depois não receber o produto. O produto não está pronto. Então, a forma que o mercado utiliza é: vou cobrar uma parcela, né, entre 10% e 30% do durante a construção e no final esse pessoal, o cliente paga o restante ou toma o financiamento e o banco paga para a incorporadora. É assim que funciona o mercado. Por isso que a gente tem uma curva negativa de fluxo entre entradas e saídas, e aí você percebe quando a curva começa a subir é porque começou a entrar dinheiro e quando ela cai de novo é porque você começou a gastar mais do que você estava recebendo dos clientes, tá? Então, se a gente trouxer o conceito de fluxo de caixa que a gente acabou de ver, a gente percebe, né, de forma bem simplificada, obviamente, é só ilustrativo, que o valor investido inicialmente, o P, é muito pequeno. À medida que você vai gastando, você tem aí as saídas de caixa, que é representado por esses AI, AN, e lá na frente o valor futuro. E a conta que a gente faz para saber se o investimento é ou não viável, é ou não atrativo, é descontar esse fluxo no tempo e trazer para P. É essa a nossa tarefa com as informações que a gente tem com relação aos custos dos nossos empreendimentos. Ok? Algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Luiz, você já discutiu como é que cada uma dos custos do empreendimento pode ser distribuído no tempo? Você já mostrou aqueles slides? A gente só calculou ali os custos de empreendimento, mas não vimos ele no tempo, não. Aqueles slides que vão apontando ele no tempo, terreno e tudo mais, isso não. Isso é bacana mostrar agora. Tá, então, alguém tem alguma dúvida em relação ao uso da ferramenta, né, do desconto do fluxo de caixa para avaliar empreendimento, né, como uma coisa está associada à outra? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente tem 5 minutos ainda aqui. Ok.
O que é que a gente percebe? Que o mercado tem amadurecido e usado técnicas mais elaboradas para avaliar a viabilidade de empreendimentos imobiliários. Antigamente, o pessoal não usava. Acho que nesse áudio que vocês ouviram aí do pessoal da Tecnisa, antigamente não se fazia conta de dinheiro no tempo. A complexidade e a rigidez dos empreendimentos imobiliários requerem modelos que disponibilizem indicadores de qualidade para a tomada de decisão. Então, por que isso? Porque quando você registra o seu empreendimento e lança ele, você não pode mudar ele. Se ele não tiver sucesso no mercado, você vai ter que voltar com o empreendimento, né? Desistir do empreendimento. Porque você não pode mudar ele, você não pode mudar o empreendimento com o projeto em andamento. Você tem um compromisso. É essa complexidade e rigidez que a gente está comentando aqui. A análise de sensibilidade para cenários de estresse é um diferencial importante no momento de tomar decisão. Então, quando você for tomar decisão em relação ao empreendimento imobiliário, você tem que olhar vários cenários distintos para que você possa ter certeza, ou pelo menos diminuir as possibilidades de você não ter considerado cenário distinto. Então, por exemplo, um cenário maluco é esse do coronavírus. Quem ia lançar empreendimento ali no início de fevereiro, lançou o empreendimento em fevereiro ou em dezembro, e está vendendo empreendimento, vem o coronavírus, quem é que compra imóvel nessa pandemia? Ninguém vai comprar, até porque não pode sair de casa para comprar. Então é um cenário que ninguém imaginava. Uma pandemia é um cenário que ninguém imaginava. Quem lançou o empreendimento em dezembro ou está se segurando o máximo possível para poder ver o que é que vai acontecer, ou vai desistir vai voltar com o empreendimento, porque ele não vai ficar exposto à obrigação. Se ele vendeu ali 2 ou 3 unidades em dezembro, e não vendeu mais nenhuma. Vendeu 10%, vamos supor, do empreendimento. Não vendeu mais nenhuma, 10% não paga o custo do empreendimento, do investimento que você tem que fazer. Então, o cara pode estar... E aí, como ele vendeu essas 2, ou 3, ou 4, ou 5, sei lá, unidades, esses 10% de unidades, ele tem a obrigação de construir. E é melhor ele devolver o dinheiro aos clientes, de acordo com o que está previsto em contrato, do que ficar exposto a um risco, porque ninguém sabe quando é que vai voltar ao mercado por conta da pandemia. Então, provavelmente, daqui a algum tempo, as pessoas vão estar trazendo pandemias para dentro do cenário de discussão de lançamento. Obviamente que isso é uma maluquice, porque nada paga o custo de uma pandemia, né? Então, esses cenários, essa análise de sensibilidade é o que lhe permite olhar várias oportunidades distintas ou vários cenários distintos para você fazer a análise de viabilidade de empreendimento. As várias oportunidades disponíveis no mercado impõem cada vez mais precisas. Então, muitas vezes você tem a oportunidade de botar seu dinheiro na bolsa, botar seu dinheiro no empreendimento comercial, no empreendimento residencial, etc. E essas oportunidades cada vez ficam mais, aparecem mais, e você precisa estar olhando todas elas para poder destinar melhor o dinheiro que você tem. Tá? Vai parar aqui, eu volto com essa explicação no próximo período. Só ver uma perguntinha aqui. O que uma empresa começou um pouco antes da pandemia? Bom, Leonardo, daqui a pouco a gente entende, vamos compreender a sua pergunta na próxima sala aqui. Eu saí aqui. Eu vou sair também.